Se você acha que tá difícil pro Lula enfrentar o Bolsonaro, imagina como vai ser no ano que vem quando o Lula tiver que enfrentar o Arthur Lira. Na campanha do PT, o grande desafio não vai ser vencer o Bolsonaro, mas sim enfrentar o Lira e derrotá-lo em 2023. Até mesmo porque tem gente dentro da própria campanha do Lula, e aí eu tô falando de Paulinho da Força, que já decretou voto em Arthur Lira no ano que vem. Então novas traições poderão ocorrer, e é muito importante que o Lula vença o Arthur Lira. Você acha que será possível o Lula derrotar o Arthur Lira? E o que você acha de traições, entre aspas, como essa do Paulinho da Força? Quero muito saber a sua opinião, coloque nos comentários, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. E o PT, pessoal, vê o Arthur Lira como sendo um grande perigo em 2023. Óbvio, né? Porque se você começa a analisar toda a conjuntura microeconômica, ou seja, aqui dentro do nosso país, o Brasil vai ter muita dificuldade no ano que vem, pessoal, porque o Bolsonaro ele conseguiu trazer uma melhora da nossa economia com o Estado colocando dinheiro, com o Auxílio Brasil turbinado, redução do ICMS, mas toda essa conta vai vir no ano que vem. E as projeções internacionais não são boas. Recessão na China, recessão na Europa e recessão nos Estados Unidos. Então tudo isso liga um sinal bem amarelo, quase laranja para não virar um vermelho, com relação à economia. E o Lula vai ter um forte trabalho e uma grande dificuldade no ano que vem para lidar com essa situação se o Congresso for um Congresso hostil. E aí que está o grande problema do Arthur Lira. Porque a primeira demanda que o Lula vai ter que colocar na jogada e resolver com o Congresso é justamente o Auxílio Brasil de R$600. Lula vai ter que dar um jeito de fazer com que o Auxílio Brasil fique permanentemente em R$600. Mas para fazer isso, se tiver um adversário como o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, tudo fica ainda mais difícil. Por isso que o Arthur Lira, ele é alguém muito perigoso em 2023. Porque se o PT não conseguir perpetuar o Auxílio Brasil em R$600, enfrentando as crises vindouras do futuro, a aprovação do Lula ela pode cair logo no início, fomentando assim a oposição bolsonarista, que vai ser a única oposição que o PT vai ter. E aí você vai ter uma oposição bolsonarista com o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, sendo presidente da Câmara. Essa é uma situação bem digesta que o PT não quer passar. E é claro que o partido já está fazendo contas para derrotar o Arthur Lira e fazendo ali a sua base de apoio. Mas o que você acha? Será possível derrotar o Arthur Lira? Coloque nos comentários. E se inscreva, claro. E quais são as contas do PT? As contas do PT para a formação da bancada de esquerda não é muito animadora, pessoal. Isso segundo informações do Globo. O PT tem ali a previsão que juntando os partidos de esquerda, a bancada de esquerda vai ter aproximadamente 160, 150 parlamentares. O que é uma situação bem desconfortável. Com o apoio do MDB, que já está praticamente certo, o MDB tem hoje 35 parlamentares. O PT está fazendo uma conta de aproximadamente 200 parlamentares. É um número baixo para poder enfrentar o Arthur Lira. Com 200 parlamentares, fica muito difícil o PT conseguir até mesmo colocar um candidato para disputar com o Lira. Aí que está a grande questão. Porque o objetivo do PT não é formar uma bancada grande nesse pleito. É usar o dinheiro do orçamento para poder fazer o Lula presidente, diferentemente do PL. Vocês estão vendo essas duas diferenças. O PL quer fazer uma bancada grande, de 60 a 70 parlamentares, preterindo a campanha do Bolsonaro, diferentemente da campanha do PT e do Lula. Então isso vai trazer algumas consequências, porque o PT precisará de 250 parlamentares para conseguir enfrentar o Arthur Lira. Só que aí nós começamos a ter algumas traições dentro da esquerda. Porque o Paulinho da Força, segundo informações do jornal O Globo, mesmo sendo apoiador do Lula, mesmo fazendo campanha para o Lula e mesmo tendo a Marília Reis, que está favorita para vencer o governo de Pernambuco, ele já falou que vai votar no Arthur Lira. E o Arthur Lira, ele tem muita força, pessoal, para persuadir os parlamentares, porque vocês sabem que o orçamento secreto é muito poderoso. E o orçamento secreto, ele aumenta não somente a força do Arthur Lira, mas a força de todo o poder legislativo. Há uma disputa forte de poderes entre o poder legislativo e o poder executivo. Porque hoje o Arthur Lira, no caso como presidente da Câmara, relator do orçamento, praticamente o dono do orçamento, ele tem poder em 25% das emendas livres
que não são aquelas emendas que já estão destinadas para pagar saúde, educação e salário. Isso é um poder muito grande. E aí que ele consegue distribuir o orçamento secreto. No final, até o final de 2016, era 4% o valor que o Congresso tinha em poder das emendas livres. Então o Lira, ele pode persuadir os parlamentares com o orçamento secreto. E é claro que os parlamentares, eles querem também o dinheiro do orçamento secreto para investir nas suas bases, vencendo assim pleitos futuros. Então mesmo um parlamentar da base de apoio do Lula, ele olha para o poder dele. Qual é o poder? O legislativo, em detrimento do executivo. Então aí tem um problema sério que o Lula vai ter que enfrentar no ano que vem. Fora que algumas pessoas dentro da campanha do Lula já estão falando para ele abaixar o tom com relação ao orçamento secreto, porque isso pode já causar alguns ruídos com a futura negociação com o Arthur Lira. Então tem gente dentro da campanha do Lula que já dá como certa a vitória do Arthur Lira no ano que vem. Olha como que tá a situação. O Lula não está se importando com essas pessoas e atacou o orçamento secreto nessa semana também. O plano do Lula é fazer uma espécie de pool, né, uma lista de projetos para o orçamento secreto ser destinado. Então olha assim, ó, o parlamentar fala assim, ó, qual é o projeto que você quer? Nós temos essa lista. Tá, você quer isso? Tá, tudo bem. Então nós vamos mandar o dinheiro do orçamento secreto para essa lista de projetos que você escolher. Porque o orçamento secreto ele provoca outros problemas na administração pública. Porque o executivo ele não consegue instaurar políticas públicas regionais. E quando eu falo executivo, não estou nem falando do executivo federal, mas o executivo estadual e o executivo municipal. Então há um descompasso na condução das políticas públicas no país provocado pelo Arthur Lira com o orçamento secreto. Então essa é a força do Arthur Lira. Será que é possível vencer? Existe aí uma possibilidade que eu quero conversar com vocês, mas você vai se inscrever agora. Essa possibilidade, pessoal, vai ser uma grande composição do Lula com o União Brasil. O União Brasil ele se torna cada vez mais um partido importante, porque depois que o DEM se fundiu ao PSL, a bancada ficou gigantesca e o orçamento desse partido também ficou. Então é esperado que o União Brasil consiga fazer uma bancada imensa de parlamentares. E aí, se o PT conseguir uma composição com os partidos de esquerda, mais o MDB, o PSDB, o PSD do Gilberto Kassab, que é o que tudo indica, pode vir para o PT pelo menos uma parte, com uma parcelazinha do União Brasil, o PT pode conseguir os 250 parlamentares necessários para derrotar o Arthur Lira. E essa história de União Brasil, Luciano Bivar como presidente da Câmara dos Deputados, já foi ventilada no passado. Link aqui no card para que você entenda toda essa história. Porque o Lula vai ter que enfrentar o Arthur Lira. E vai ser uma disputa muito complicada, porque como vocês estão vendo, inclusive traições dentro da base de apoio do Lula vão ocorrer para a votação do Arthur Lira. Então União Brasil vai ser um partido chave no meu ponto de vista para o ano que vem. Agora, o Arthur Lira também não é bobo. Ele não é bobo, porque ele vai sair enfraquecido desse pleito, porque ele vai ser derrotado em Alagoas. Alagoas, que é o sonho do Arthur Lira, ele tem uma disputa forte com o Renan Calheiros. E aí ele vai ser derrotado lá, o Lula vai ser presidente, ele vai ter que compor com o Lula, porque ele tem a força dele. Pô, mas o Lula também, seria o presidente da República, o Lula também tem ali o seu poder. Então é uma situação complicada que o Arthur Lira vai ter que enfrentar e ele já tem feito acenos ao Lula. Porque em uma reunião que aconteceu no BTG Pactual, no Banco BTG, o Arthur Lira falou para os banqueiros, olha, nós vamos ter que furar o teto de gastos. E o teto de gastos furado é algo que o Lula tem falado amplamente no seu projeto de governo e tem falado também para os empresários. Nós temos que furar o teto de gastos. Então essa fala do Arthur Lira já também é uma sinalização que ele está dando para o Lula. Já até dando uma amansada no mercado. Porque o teto de gastos também acabou, né, pessoal? O teto de gastos é uma coisa que não existe mais. O Bolsonaro furou, o Auxílio Brasil do ano que vem para R$600 vai ter que ser furado novamente. Então isso é algo que não existe mais. E também o Arthur Lira, no 7 de setembro, ele não compareceu junto com o Bolsonaro. O Arthur Lira é um apoiador do Bolsonaro, mas ele preferiu se manter distante do presidente da República. Eu vi esse movimento do Arthur Lira como sendo um recado ao Bolsonaro. Claro, tudo na política, todo e qualquer tipo de movimento tem um recado embutido. Então o Lira estava com receio e havia, claro, toda essa situação, essa possibilidade do Bolsonaro começar a fazer discursos, entre aspas, golpistas e autoritários contra o STF e o TSE.
Então o Lira mostrou pro Bolsonaro, olha, você pode falar alguma bobagem, então eu não vou com você até esse ponto. Eu tenho um limite. O Bolsonaro não gostou muito da ausência do Lira e do Pacheco e não compareceu na cerimônia do dia 8, que teve em celebração dos 200 anos da independência no Congresso. Então foi ali uma trocazinha de farpa, uma troquinha de farpas do Bolsonaro com o Arthur Lira e também com o Rodrigo Pacheco. Vamos ver como vai ficar toda essa situação. O que nós sabemos vai ser difícil essa disputa. Isso sim vai ser o terceiro turno desse ano do pleito, que só vai terminar no ano que vem.